Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Câmara aprova projeto que obriga planos de saúde a cobrir tratamentos fora do rol da ANS. A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2033 de 2022, que estabelece hipóteses de cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O objetivo é dar continuidade a tratamentos que poderiam ser excluídos da cobertura dos planos de saúde. Entre os pontos da regulamentação, a proposta determina que a lista de procedimentos e eventos cobertos por planos de saúde será atualizada pela ANS a cada incorporação. O rol servirá de referência para os planos de saúde contratados desde 1º de janeiro de 1999. Quando o tratamento ou procedimento prescrito pelo médico ou odontólogo assistente não estiver previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada se existir comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, existir recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, ou existir recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu em junho que o rol de procedimentos e eventos em saúde tem caráter taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista, salvo algumas situações excepcionais. O rol de procedimentos da ANS lista 3.368 eventos em saúde, incluindo consultas, exames, terapias e cirurgias, além de medicamentos e órteses ou próteses vinculados a esses procedimentos. Esses serviços médicos devem ser obrigatoriamente ofertados de acordo com o plano de saúde. O PL 2033 de 2022 foi apresentado por grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, criado para analisar a questão. O relator, deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que é médico, criticou a decisão do STJ que, segundo ele, causou grande comoção popular. Ele afirmou que milhões de pessoas que dependem dos planos de saúde para se manterem saudáveis e vivas se viram tolhidas do direito de se submeterem a terapias adequadas às suas vicissitudes, indicadas pelos profissionais de saúde responsáveis por seu tratamento. Irã destacou ainda que a proposta visa alinhar as ideias de órgãos técnicos e da sociedade civil, garantindo sempre a segurança e a saúde dos milhões de beneficiários de planos de assistência à saúde do país. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que também é médica, elogiou a mobilização das mães que buscavam dar continuidade aos tratamentos de seus filhos, que poderiam ser interrompidos com a interpretação do STJ sobre o rol taxativo. Quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar as mães emocionadas que estão nesse momento, as lágrimas aqui, e que batalharam e lutaram em nome da vida de seus filhos, de seus familiares, que não podiam de forma alguma ver interrompido o tratamento de seus filhos e seus familiares, e é em nome da vida deles que elas vieram aqui todas essas semanas batalhar a aprovação desse projeto contra a decisão do STJ, contra o rol taxativo que mata. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que é enfermeira, também defendeu a proposta e disse que um acordo prevê a aprovação do projeto também no Senado. E acredito sim que o Senado, conforme acordado ainda na tarde de hoje com o senador Pacheco, deverá sim pautar este projeto ainda na semana que vem, porque essas mulheres e essas famílias não precisam mais viver na angústia e no risco de não ter o seu medicamento, o seu respirador. O único partido que se manifestou contra a aprovação foi o Novo. Para o líder do partido, deputado Tiago Mitrô, de Minas Gerais, obrigar os planos a cobrirem procedimentos não previstos vai aumentar o custo do serviço
e inviabilizar as pequenas e médias empresas do setor. A partir de agora, o plano de saúde não vai conseguir mais ter nenhuma previsibilidade do que vai estar na sua cobertura, o que não vai. Novamente, aumenta o risco de se ter um plano de saúde, vai aumentar o custo para o consumidor final e somente as grandes empresas de plano de saúde vão poder continuar ofertando esse serviço aqui no Brasil. A proposta seguiu para análise do Senado. Projeto de lei simplifica contratos de consórcios públicos. O projeto de lei 1453 de 2019, já aprovado pelo Senado, agora passará pela análise da Câmara e permite aos consórcios públicos mudarem seus contratos com a concordância da maioria dos entes participantes. A Lei de Consórcios Públicos hoje só permite alterações se todos publicarem leis confirmando a mudança. Conforme a proposta, a alteração do contrato de consórcio público exigirá, além da admissão da Assembleia Geral, a publicação das respectivas leis pela maioria dos entes federativos consorciados. A relatora da proposta, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, disse que a legislação atual impede os entes de alterarem as regras contratuais dos consórcios porque as circunstâncias políticas muitas vezes prejudicam que se aprove mudanças da respectiva lei, ficando os gestores locais muitas das vezes sujeitos a uma agenda do Legislativo. Cátia Abreu destacou ainda a importância dos consórcios públicos para os municípios e deu como exemplo os consórcios bem-sucedidos do estado do Tocantins, que permitem às prefeituras realizar serviços e obras que não teriam competência técnica e orçamentária de realizar. O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, autor da proposta, afirmou que as alterações ocorrerão de forma menos burocrática que as previstas atualmente. Segundo ele, a nova regra será mais flexível que a anterior, mas assegurará que as modificações estejam embasadas na vontade manifesta da maioria dos integrantes do consórcio. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania. FIES abriu novas inscrições para a segunda edição de 2022. Ficaram abertas durante a última semana as inscrições para a segunda edição de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Segundo o Ministério da Educação, mais de 44 mil vagas foram ofertadas na atual edição do programa, voltado a estudantes interessados em financiar cursos superiores oferecidos por instituições de educação privada. As inscrições poderiam ser feitas no portal Acesso Único entre as datas de 9 a 12 de agosto, e os resultados serão divulgados em chamada única no dia 16 próximo. Os inscritos que não forem selecionados na chamada serão automaticamente incluídos na lista de espera. Podem concorrer a um financiamento todos os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de qualquer edição desde 2010, e obtido média mínima de 450 pontos nas provas do exame, além de nota superior a 0 na redação, informou o MEC, acrescentando que é vedada a inscrição para quem tiver feito o Enem como treineiro. Para obter o financiamento, é necessário comprovar a renda mensal familiar per capita de até 3 salários mínimos. Voltado a conceder financiamento para acesso a cursos superiores, o FIES é realizado 2 vezes por ano. Segundo o MEC, as 2 edições deste ano ofertaram 110.925 vagas. O cronograma completo da segunda edição de 2022 do FIES é o seguinte: de 9 a 12 de agosto, inscrição. Dia 16 de agosto, resultado da chamada única e lista de espera. De 17 a 19 de agosto, prazo para complementação das inscrições dos pré-selecionados na chamada regular. De 22 de agosto a 22 de setembro, prazo para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera. STJ. Hospital Público deve indenizar por crime ocorrido em suas dependências. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, firmou o entendimento de que o hospital que deixa de fornecer o mínimo de segurança, contribuindo de forma determinante para o homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissa. O tribunal deu provimento ao recurso especial
interposto pela mãe de um paciente que morreu baleado em um hospital público no Rio Grande do Sul. O recurso teve origem em pedido indenizatório julgado parcialmente procedente. Porém, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul cassou a sentença que obrigava a fundação responsável pela administração do hospital a indenizar a mãe da vítima em R$ 35 mil. Para a Corte Gaúcha, não houve contribuição do estabelecimento para a morte da vítima. No recurso dirigido ao STJ, a mãe alegou que não havia controle de entrada de pessoas nem vigilância, o que evidenciou a negligência do hospital e permitiu que alguém sem identificação ingressasse no local onde estava a vítima. O relator do caso, ministro Og Fernandes, observou que, segundo precedentes do STJ, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Estado responde de forma objetiva, inclusive por atos omissos, quando for comprovado vício ou precariedade no serviço decorrente da falha no dever legal de agir. O magistrado destacou que a atividade exercida pelos hospitais, além do serviço médico, inclui o serviço auxiliar de estadia. Por isso, no caso de hospital público, o Estado tem o dever de disponibilizar condições necessárias para o alcance dessa finalidade, inclusive serviço de segurança. Na visão do ministro, a omissão estatal está ligada à ausência do serviço de vigilância, razão pela qual o ente público, em virtude da natureza da atividade pública exercida, responde de forma objetiva, pois deveria evitar o evento nocivo. Og Fernandes concluiu, ao restabelecer a indenização fixada na sentença, que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribui de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências. Estabelecido o valor do piso salarial da enfermagem após veto à correção pelo INPC. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com um veto a lei que estabelece pisos salariais para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. De acordo com a medida, ficou determinado que o piso nacional de enfermeiros dos setores público e privado será de R$ 4.750. Esse valor servirá como base para calcular o salário mínimo de técnicos de enfermagem, 70%, auxiliares de enfermagem, 50% e parteiras, 50%. Atualmente, cerca de 2,6 milhões de profissionais de enfermagem estão registrados no Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. Segundo o conselheiro Daniel Menezes, há uma disparidade salarial entre as diferentes regiões do país. O Brasil, por ser um país de proporções continentais, nós temos uma disparidade muito grande, da remuneração, inclusive nos grandes centros, dos estados como Sul e Sudeste. Mesmo nesses estados, no município do interior, a gente tem profissionais aí de enfermagem de nível médio ganhando próximo a salário mínimo. A enfermeira Daira Ribeiro, moradora de Brasília, comemora a sanção. Me alegra bastante, uma vez que nós sofremos várias represálias dentro da equipe de saúde, Nós não somos valorizados, não somos vistos como os profissionais que merecem, o reconhecimento pelos anos de estudos que nós desempenhamos e tudo mais. Eu fico muito feliz com o início dessa valorização. O texto aprovado pelo Congresso Nacional previa que os pisos passariam por atualizações a cada ano, levando em conta a inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. No entanto, esse trecho foi vetado. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, esse ponto era inconstitucional e contrário ao interesse público, porque poderia acarretar dificuldades à política monetária, já que estaria transmitindo a inflação do período anterior para o seguinte. O piso salarial para essas categorias entrará em vigor logo após a publicação. Vale destacar que foi assegurada a manutenção das remunerações e salários vigentes superiores ao piso. Redução do IPI impacta em repasses aos municípios. A redução em até 35% do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, que o governo federal garantiu por meio de novo decreto na última semana, pode impactar em R$ 330 milhões a menos para o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, em 2022. Essa é a estimativa de César Lima, especialista em orçamento público.
Ele leva em conta a projeção do Ministério da Economia de que a União vai deixar de arrecadar cerca de 15,5 bilhões de reais com o corte no imposto. Esse decreto do presidente da República, que abaixou aí as alíquotas de IPI para uma série de produtos, certamente vai impactar os recursos do FPM. Supondo-se que a estimativa de impacto seria na casa dos 15 bilhões, isso daí corresponderia a 330 milhões a menos no ano para o FPM. Realmente um impacto significativo que vai, lá na frente, ecoar nas contas dos municípios. Em vigor desde 1º de agosto, o decreto assegura a diminuição do IPI para a maioria dos produtos industrializados. Segundo o governo federal, a norma vem para dar segurança jurídica ao setor produtivo, já que o Supremo Tribunal Federal suspendeu alguns dos decretos que reduziram o imposto anteriormente, sob a justificativa de preservar a competitividade dos itens produzidos na Zona Franca de Manaus. Por isso, o novo decreto publicado revoga a redução do IPI para uma lista de produtos da Zona Franca de Manaus, enquanto mantém para os demais. O objetivo do governo ao reduzir o imposto é diminuir a carga tributária e favorecer a reindustrialização do país. Por outro lado, a medida vai trazer consequências para os cofres da União, dos estados e dos municípios. O IPI é um dos impostos que constituem o FPM. A tendência é que as prefeituras não recebam tanto quanto poderiam receber este ano. Uma eventual perda de arrecadação por causa do corte no IPI, no entanto, não significa que os municípios vão receber menos recursos do FPM este ano do que em 2021. Isso porque os repasses do fundo cresceram 28,3% em 2022. As prefeituras já embolsaram cerca de 103 bilhões de reais, ante 80,5 bilhões no ano passado. O município de Pedro Regis, no litoral norte paraibano, recebeu R$ 607 mil do FPM na última quarta-feira. O fundo é responsável pela maior parte das receitas dos cofres locais, explica a prefeita Michele Ribeiro. A gestora comenta o que acha da redução do IPI. Obviamente, com a redução do FPM, especialmente de uma das suas fontes do IPI, isso vai impactar sim os municípios. Porque por mais que haja uma previsão de uma boa arrecadação de venda hoje dos produtos industrializados, mas a partir do momento que há uma redução, uma recusa de impostos, de receita, é necessário que também tenha uma contrapartida, especialmente no governo federal, no que se refere restituir. Na última quarta-feira, dia 10, as prefeituras de todo o país partilharam cerca de 7,1 bilhões de reais pelo primeiro decêndio de agosto. O valor é 26,7% maior que o repasse registrado no mesmo período do ano passado, quando os municípios embolsaram 5 bilhões e 600 milhões de reais. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!